Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já fazia quase um ano que eu trabalhava naquele supermercado. Ali eu fiz muitas amizades, mas entre todos os colegas tinha a Michele, com quem eu mais me identificava, com quem eu me dava melhor. A gente se tornou amigas assim, mas desde o primeiro instante. Aliás, éramos assim meio parecidas fisicamente, tanto que tinha gente que até pensava que a gente fosse irmã. Quantas pessoas, inclusive, nos confundiam. Às vezes me chamavam pelo nome dela, ou vice-versa. A gente achava até graça. Nossa sintonia aconteceu desde o primeiro momento, repito. Ela tinha entrado ali no mercado depois de mim. E mesmo sendo de setores diferentes, acabamos, repito, nos tornando muito amigos. Por conta daquela nossa semelhança, às vezes falávamos que éramos mesmo irmãs. Ela tinha um namorado, o César, só que eu não o conhecia. E um dia, ela me convidou para ir com eles a um clube de dança, que eles costumavam frequentar de vez em quando. Até porque tinham um amigo que eles queriam me apresentar. Segundo ela, era um carinha assim bem bacana e eu ia gostar de conhecê-lo. Eu naturalmente fiquei empolgada, até porque fazia muito tempo que eu estava sozinha, né? Até porque não saía para canto nenhum. No fim acabei indo ao clube com eles. Ela me passou o endereço e na verdade eu acabei chamando a minha prima e ela acabou indo comigo. Só que logo depois que chegamos, que a gente foi se ambientando assim ao lugar, a Michele me mandou uma mensagem dizendo que tinha pintado um imprevisto, que nem ela nem o seu namorado iriam poder ir ao clube. Pedi um monte de desculpas. Falei que estava tudo bem, não tinha problema, até porque estava com a minha prima, né? Mas confesso que fiquei assim meio frustrada, até porque estava ansiosa para conhecer o dito rapaz que eles iam me apresentar. Só que fazer o quê? Olha, ainda bem que a minha prima foi comigo. Do contrário, acho que teria vindo embora na mesma hora. Até porque não conhecia ninguém ali, né? Mas olha, por um lado foi ruim, mas ainda bem que ficamos ali. Porque com o passar do tempo, eu fui me ambientando e percebi que poderia me divertir. Eu que nem sabia dançar direito, dancei um monte. Era quase meia-noite quando a gente resolveu vir embora para casa. Minha prima queria ficar mais um pouco, só que eu tinha de trabalhar no dia seguinte. Contei para Michele, no outro dia, que tinha gostado muito do clube. E ela ficou meio chateada por não ter podido ir, mas disse que não ia faltar oportunidade de eu conhecer o amigo do seu namorado que ela queria me apresentar. Só que o tempo foi passando e essa história de conhecer o amigo caiu no esquecimento. Sabe, parece que sempre tinha uma coisa que atrapalhava. Tempos depois, um sábado, lembro que eu estava de folga, minha prima me ligou, me chamando para irmos dançar de novo, naquele mesmo clube. Olha, nesse dia, confesso que eu não estava muito afim, mas ela acabou me convencendo. Até pensei em ligar para a Michele, chamá-la para ir também, mas no fim, nem liguei nada. Acabamos indo apenas nós duas mesmo, eu e a minha prima. Aliás, assim que chegamos ao clube, ela falou, olha, nada de ir embora cedo hoje, viu, Sueli? O pior é que ela dançava bem. Aliás, mal chegamos e um carinha já se aproximou dela e atirou para dançar. Eu fiquei ali sozinha, mas não durante muito tempo, porque dali a pouco estava ali distraído, olhando a Débora dançar, quando escutei aquela voz. Tá sozinha ou tá esperando alguém? Me virei assim, na direção da voz, e dei de cara com aquele rapaz. Era um moço bonito, bonito e sorridente. Respondi que estava sozinha, e ele então me chamou para dançar aquela música. Eu fui, não sem antes avisá-lo, que não sabia dançar muito bem. Enquanto a gente dançava, ele me falou que eu era muito parecida com uma pessoa que ele conheceu no passado e que até me confundiu quando olhou para mim. Seu nome Flávio. E olha, adorei conhecer o Flávio.
bonito, simpático, dançava bem, ao contrário de mim. Uma conversa assim tão agradável. Resumindo, acabamos dançando várias músicas. E veja, coincidências são coincidências, né? O rapaz com quem a Débora estava dançando era amigo dele, do Flávio. Ou seja, depois que voltamos da pista de dança, ficamos todos ali, juntos, nós 4. Depois a Débora e aquele outro rapaz voltaram pro salão e eu fiquei ali sozinha com o Flávio. Ele pediu um refrigerante para a gente beber e ficamos ali conversando. Ele me fez tantas perguntas, sabe? Curioso, inclusive queria saber se eu tinha namorado. Por sorte, ele também era solteiro. Bom, pelo menos foi o que ele falou, né? Porque a gente nunca sabe. Depois começou a me elogiar, falou que eu era muito bonita, que dançava bem. Nessa parte, com toda certeza ele mentiu. Falou para me agradar, né? Como se costuma dizer, rolou um clima. Ele até perguntou se eu não queria tomar um ar lá fora. E eu acabei concordando. E foi ali, no estacionamento, que a gente acabou se beijando pela primeira vez. Olha, fazia quase 2 anos que eu não ficava com ninguém. Que eu não trocava sequer um simples beijo na boca. E isso, naturalmente, depois de 2 anos, acabou mexendo comigo. Fiquei até meio fora do ar. Até porque, além do beijo, ele tinha, assim, um abraço tão quente, tão acolhedor. Me convidou várias vezes para a gente ir para outro lugar. Falou que queria ficar sozinha, mas eu me controlei e falei que não podia. Que, aliás, era melhor entrarmos, até porque a minha prima devia estar à minha procura. Ele ficou frustrado. Eu senti. Resumindo, no fim da noite, aceitamos a carona deles, mas só até o terminal. Eu fui na frente com o Flávio e a Débora foi no banco de trás com outro rapaz. Quando nos deixaram ali no terminal, o Flávio pediu e eu lhe passei o meu número. Até porque, não vou negar, gostei muito de conhecê-lo. Tanto que, quando falou que ia me ligar qualquer dia, para a gente marcar de sair de novo, eu fiquei cheio de expectativas. Aliás, ele queria me ver já no dia seguinte. Só que não dava, porque eu trabalhava. Não tinha como. Lá no mercado, depois, eu até comentei com a Michele que eu e a prima tínhamos voltado lá no clube e que dessa vez tinha conhecido um cara bem bacana, que tinha rolado até uns beijos entre a gente. E nessa hora ela falou: puxa vida, por que você não me chamou? Mas, e você e esse carinha aí, em que pé que vocês estão? Então, ele ficou de me ligar pra gente marcar de novo de se ver. Deu pra sentir que ela ficou feliz por mim. Apenas falou que tinha sido uma pena não ter dado certo de eu conhecer o amigo do namorado dela que ela queria me apresentar. Para resumir, eu e o Flávio passamos a trocar mensagens direto. E ele usava palavras tão bonitas, sabe, que mexiam tanto comigo. Até que na sexta-feira, saí um pouco mais cedo e marcamos de beber alguma coisa no centro. Acabamos ficando juntos de novo, mas, novamente, não passamos dos beijos e abraços. Se dependesse dele, teríamos ido além. Mas eu, mais uma vez, me controlei até porque achei que era muito cedo. Dessa vez, no entanto, permiti que ele me levasse até em casa. E ainda ficamos ali namorando no carro mais um tempo. Olha, eu sei que era um pouco cedo ainda, até porque era apenas a segunda vez que a gente saía. Mas eu já estava gostando tanto desse cara. Não tirava o Flávio do pensamento. Sabe, a melhor parte do meu dia era quando ele mandava alguma mensagem. A gente acabou se vendo outras vezes, até que no 5º encontro acabou rolando um motel. E olha, se eu soubesse que seria tão perfeito o nosso encontro naquela cama, acho que não teria esperado tanto tempo. A gente continuou se vendo, se falando, até que um dia ele mandou uma mensagem
dizendo que queria me ver. Eu disse que também queria, estava com saudade, só que ia ficar trabalhando até às 8 horas da noite. Perguntei se ele não queria passar ali no mercado para me buscar. Passei o endereço, o nome do mercado, no que ele respondeu: sério que você trabalha nesse mercado? Falei que sim. Perguntei por que ele estava fazendo aquele tipo de pergunta, mas ele não mandou mais nada. Fiquei ali um tempão esperando pela resposta, até que ele escreveu: olha, vai ficar complicado de eu ir até aí, viu? Tá meio complicado de eu ir até aí, viu, Sueli? Tem como a gente se encontrar lá no centro mesmo? Eu não entendi muito bem qual era a dificuldade de me buscar, mas falei que estava tudo bem. Queria até o centro numa boa. Olha, podia ser impressão minha, mas quando a gente se encontrou, senti que ele estava meio quieto. Ele que era sempre tão falante, ria de tudo. Nesse dia estava meio sério, a expressão assim meio preocupada. Perguntei se estava tudo bem, se tinha acontecido alguma coisa, mas ele falou que estava tudo bem, não era nada. Passamos um tempo juntos, depois ele me deixou em casa, e o tempo todo ele não desfez aquela cara estranha. Mas como ele falou que não tinha nada a ver comigo, procurei não me preocupar. A verdade é que apesar de ele ter dito que não, aquela sua cara estranha devia ter algo a ver comigo sim. Porque desde aquele dia, ele mudou comigo. Não foi assim uma mudança qualquer. Foi uma mudança assim grande que deu para reparar desde aquele dia em questão e nos dias seguintes também. No sábado, por exemplo, falei que queria vê-lo. Perguntei se a gente podia se encontrar, mas ele inventou um pretexto. Isso nunca tinha acontecido até então. Na verdade, era sempre ele que mandava a mensagem, querendo me ver. Olha, isso começou a me deixar preocupada, porque ele passou a semana seguinte toda fugindo de mim, dando desculpa, sabe, inventando pretextos. E quando perguntei o que estava rolando, se eu tinha feito alguma coisa que ele não tinha gostado, ele só respondeu aquilo: não tem nada a ver com você, Sueli. Sou eu que ando cheio de problema. Vamos fazer o seguinte: quando eu conseguir resolver tudo, eu te ligo, tá bom? Ele falou aquilo e já foi desligando o telefone. Olha, eu fiquei tão mal, porque naturalmente que entendi a indireta, né? Ele estava, na verdade, mesmo que sutilmente, me dispensando, apesar de não ter dito isso de modo claro. Mesmo assim, até por estar gostando dele, como ele não me procurou, eu acabei indo atrás. Mandei mensagens, liguei, só que nada. Fiquei tão triste, tão arrasada. Principalmente porque ele nunca mais me mandou nada. Simplesmente se afastou de mim sem me dar uma única explicação. Eu vivia conversando com ele sobre a minha amiga. E o contrário, depois que ele se afastou, também era verdade. Eu conversava sobre ele com ela. E é claro, foi no seu ombro que eu fui desabafar. Ela tentou me consolar, mas só eu sei o estado em que eu fiquei. Por incrível que pareça, foi desse modo que tudo terminou entre nós. Não teve uma conversa, não teve sequer um adeus, uma explicação. Ele simplesmente sumiu da minha vida. Apesar de triste, frustrada, eu não tinha outra alternativa senão seguir com a minha vida, né? O tempo foi passando, vez ou outra, acontecia de eu tentar conversar com ele, mas quando vi que não tinha jeito, que só estava me humilhando, resolvi erguer a cabeça e esquecê-lo. Nessas alturas já fazia uns 4, 5 meses que eu não via, muito menos conversava com o Flávio. Foi quando a Débora, minha prima, me chamou para voltarmos àquele clube. Apesar da possibilidade de poder reencontrar o Flávio naquele lugar,
até porque foi ali que eu o conheci, não fiquei nem um pouco empolgado. Aliás, não sabia nem se seria uma boa voltar àquele lugar. E revê-lo, quem sabe? Talvez isso só me machucasse mais. Só que de tanto ali insistir, acabei concordando. Detalhe, ela também nunca mais tinha visto aquele outro rapaz. Dessa vez, cheguei a mandar uma mensagem para Michele. Falei que iria ao clube com a Débora, que iríamos chegar por volta das 9h, 9h30 da noite. E dessa vez, por sorte, ela falou que também iria para lá. De modo que ficamos de nos encontrar perto do horário, 8, 8h30 da noite. E ela ainda acrescentou: olha, eu vou ver se aquele amigo do meu namorado também vai, viu? Aí eu apresento ela para você. Aí eu apresento vocês dois. Quem sabe assim, você tira, né, aquele malvado da cabeça, porque já tá na hora, né, minha amiga? Aliás, tomara que ele não esteja lá também. Não quero ver você triste hoje. Chegamos um pouco mais tarde do que o combinado. Quase 9h da noite. A Michele, inclusive, já tinha mandado mensagem dizendo que já havia chegado, que inclusive o amigo do seu namorado também estava lá, ansioso por me conhecer. Assim que chegamos, mandei uma mensagem e ela falou que ia ficar me esperando bem ali na entrada, para não haver desencontro. Lhe apresentei a minha prima. A Débora também comentou da nossa semelhança, minha e da Michele. E ela então nos levou lá para a mesa onde eles estavam. Eu fui olhando para todo lado, para ver se não topava com o Flávio. Só que nada. E quando chegamos perto da mesa em que eles estavam, eu ali bem distraída, quando botei os olhos naqueles dois rapazes, um do lado do outro, os dois assim, conversando, eu quase tive um troço. Principalmente quando a Michele se aproximou daquele rapaz em especial e falou: esse é o César, Sueli, meu namorado. E essa é a Sueli, amor. Sabe aquela amiga que trabalha comigo, que eu te falei? Essa é a prima dela, a Débora. Aliás, César, olha para a Sueli e me diga se a gente não é cara uma da outra. Eu olhei para a cara da minha amiga. Ela também olhando para mim. E eu, sinceramente, não sei qual de nós duas estava mais pálida. Quer dizer, qual de nós três? Porque o namorado da Michele também tinha perdido a cor. Acredite quem quiser, mas o namorado dela, o tal César, era ninguém menos, ninguém mais do que o meu Flávio. A menos que os dois fossem irmãos gêmeos. Só que a julgar pelo modo como ele ficou olhando para mim, é lógico que eram a mesma pessoa. E ainda tinha mais. O tal amigo que a Michele queria me apresentar e que estava sentado do lado do César, quer dizer, do Flávio. Até porque tinha sido esse o nome que ele me deu. Adivinha? Era o mesmo cara que tinha ficado com a minha prima naquela primeira vez. Até ela ficou de queixo caído. Olha, eu podia ter acabado com aquela farsa ali mesmo. Ter contado tudo para Michele, que o namorado dela era o mesmo cara com quem eu andava ficando tempos atrás. Mas sabe, pensei e achei melhor ficar na minha. Lancei um olhar de cumplicidade para a Débora, para ela também não falar nada, mas juro, até hoje não sei como consegui manter o controle. Estendi a mão, cumprimentei o César, quer dizer, o Flávio, né? Depois cumprimentei o outro. E repito, não sei como consegui manter o controle para não jogar toda a sujeira no ventilador. Mesmo assim, claro, ficou aquele clima pesado, aquele ar de constrangimento. O safado não conseguia nem olhar na minha cara.
Olha só, eu sei como eu me senti. Ele tinha mentido para mim. Falou que não tinha namorado quando a gente se conheceu. Me levou no bico durante todo aquele tempo. Aliás, só foi mudar comigo quando lhe contei que trabalhava naquele mercado. E lhe passei um endereço para ele ir me buscar. Ele mudou da água pro vinho, porque claro, né? Agora eu entendia por quê. Se deu conta de que eu trabalhava no mesmo lugar que a sua namorada oficial. No caso, a Michele. No dia, quando a gente se conheceu, ele falou mesmo que eu lembrava muito uma pessoa que ele conhecia. Com toda certeza, devia estar falando dela. Só Deus sabe como foi difícil ficar ali naquela mesa. A Michele, coitada, sem desconfiar de nada, toda animada, tentando, inclusive, forçar um clima entre mim e o amigo do namorado. E eu ali, com aquela cara de tacho, tentando me controlar, não explodir. Sabe, eu olhava para o Flávio e não conseguia acreditar que ele e o namorado da minha amiga eram a mesma pessoa. Cheguei a pensar de novo em contar tudo a certa altura, porque fiquei tão indignada, mas depois pensei, o que eu vou ganhar com isso? Apenas faria os dois brigarem e certamente nossa amizade também ficaria estremecida. Isso no mínimo. O único culpado ali era ele. Tudo bem. No primeiro dia ele não me conhecia, não sabia que eu era amiga da Michele. Mas se envolveu comigo mesmo tendo uma namorada. Ele tinha sido o único culpado. Aliás, eu tenho um nome, ele mentiu para mim. Na verdade, tudo o que ele falou foi mentira. Assim como aquele namoro, entre aspas, que a gente viveu. Quer dizer, pelo menos eu fui sincera, né? Pelo menos eu não inventei que estava apaixonada só para me dar bem com ele. Do jeito que ele fez comigo. Mesmo tendo namorada, se aproximou de mim, contou um monte de mentira, tudo para tirar uma casquinha. E aí, quando pressentiu o perigo, tirou o corpo fora, com medo, naturalmente, de ser desmascarado. O que ele não contava era que o destino fosse nos colocar cara a cara de novo, e ainda menos naquela situação. Olha, eu não queria ter passado por aquilo. Juro que não. Porque foi só sofrimento do primeiro ao último instante. Se soubesse disso, sabe, se eu pudesse adivinhar, não teria ido jamais àquele clube, justamente naquele sábado. Aliás, não teria ido nem mesmo naquelas outras vezes. Aliás, eu não teria conhecido esse homem. Assim, não teria me apaixonado por aquele safado, porque ele só se aproximou de mim, repito, para se aproveitar. Até hoje não sei por que não contei tudo para minha amiga. Não acabei com aquela palhaçada. Lembro dele me olhando, com aquela cara de safado, como que me implorando em silêncio que eu não contasse nada para ela, pois era bem o que ele merecia. Pena que não tive coragem. O medo de saber que poderia acabar perdendo a amizade da Michele fez com que eu me calasse, guardasse tudo para mim. Eu não queria ser responsável pelo fim do seu namoro, pela sua tristeza. Por isso não falei. Por mais que aquele traste merecesse, não tive coragem de contar tudo. Suas mentiras, sua enganação, seu papel duplo, porque isso só me afastaria da minha amiga, sem contar que só lhe traria desgosto, tristeza, amargura. E de triste e amargurada, convenhamos, já bastava eu.